criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde. Nenhuma criança será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. Estes são alguns dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Para muitos, um texto de lei que nunca saiu do papel. No Caminhos da reportagem de hoje, você vai conhecer a história de meninos e meninas que passam a maior parte de suas vidas nas ruas do país. São sonhos e expectativas de quem sequer tem um teto para se abrigar. São os filhos da rua. Quando eu vim a primeira vez, eu tinha 7 anos. Como que você veio? Vim no com a minha mãe. Nossa equipe conheceu o adolescente quando ainda ele era uma criança, 5 anos atrás. Comecei a cheirar cola. E o crack? Não, o primeiro foi maconha. E quem que te ensinou? Oi, Quem que te ensinou? oi, Teu irmão? Esse que tá preso? Quantos anos teu irmão tem? oi. Aos 15 anos, o menino franzino parece ter bem menos. Pelas ruas do Recife, ele trabalha lavando o vidro dos carros que param nos sinais. Limpa o carro com roda, joga água e passa e depois limpa. No Brasil, nós temos 2,7 milhões de crianças e adolescentes no trabalho infantil. O estado de Pernambuco foi um dos únicos 2 estados do Brasil em que foi registrado um aumento do trabalho infantil. Se nós tínhamos 109 mil crianças e adolescentes registradas, né, no trabalho infantil, passamos a ter 123 mil crianças e adolescentes. Mas os números, eles são sempre inferiores à realidade. Porque a família não vai dizer, não, essa pessoa que está aqui, ela trabalha para mim, não vai dizer. Então, o trabalho infantil doméstico é dificilmente contabilizado. O trabalho para o crime, que é um trabalho, está elencado como piores formas de trabalho infantil. A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Então, isso dificilmente faz parte desses números. Então, a realidade é muito pior. Usuário de cola, o menino fugiu do abrigo onde estava quando o conhecemos e voltou para a situação de rua com a mãe, também usuária de drogas. Os meninos queriam bater em mim. Eu batia tão bela, só queria botar de castigo. Você precisa, além do acolhimento, fazer um trabalho com a família. A gente depende muito da família, depende de alguns órgãos do sistema de garantia de direito, trabalhar junto para manter o menino lá. E, infelizmente, uma grande parte termina voltando para a rua. Eu compro cola e gasto. E dou a minha avó também e a minha mãe. Os meninos em situação de rua, 99%, eles usam algum tipo de droga. E alguns são poliusuários, né? Usam vários tipos de droga. Mas brigar contra as drogas, né? Contra o uso diariamente dos meninos com a droga é muito difícil. Você não tem vontade de ser adotado, não? Eu vou lhe falar a verdade, eu não gosto não. Eu vou deixar minha família. Por causa dos anos na rua, o menino sequer aprendeu a ler ou escrever. Eu só aprendi a fazer meu nome. Meu sonho é ter um cavalo. É muito difícil, né, para a gente que essa é a nossa profissão, formar o vínculo com a criança, com o adolescente, levar para um espaço de proteção e depois de encontrar ele de volta na rua. A gente não acostuma com isso, nem quero acostumar. Você tem que ter muita força
para continuar fazendo o trabalho e ter a consciência que tem outras crianças, tem outros adolescentes que precisam de você e não desistir desse adolescente que saiu, né? Mas quando o menino está adolescente, não depende só de nós. Em 2017, o governo federal apresentou as diretrizes para atender crianças e adolescentes em situação de rua. A tentativa foi unificar a forma de abordar essa população. Apesar dessa política de abordagem existir, esta é uma população ainda invisível. O Brasil ainda não tem um censo oficial sobre pessoas em situação de rua. No Recife, eles se aglomeram pelas praças. Alguns são usuários da rua, ficam nela de dia, trabalham e voltam para casa à noite. Outros não têm para onde ir. Nesta praça vivem Miriam e o casal Jéssica e João Henrique. Em comum, vidas que foram praticamente todas vividas ali. Você estava me contando, Miriam, que você veio aqui para a rua, que você tinha quantos anos? 13. É de 8 anos que eu tô na rua, drogado. Minha mãe era alcoólatra, bebia muito, mas hoje em dia, graças a Deus, ela não bebe, não usa nenhum tipo de droga, só cigarro. Aí ela espocava muita gente, a gente pegou, comecei a sair pra rua, e vi minha irmã usando droga. Aí comecei a usar droga também junto com ela, até hoje eu vivo na rua. Como que é viver aqui na rua? Como que é? Ai, Você falou que você não consegue dormir. Porque é muito barulho aqui? chuva também. O mais difícil é dormir, que a gente não dorme desde quando a gente veio dormir, o dia já tá raiando já, o dia já tá amanhecendo. É muita violência, os homens chegam, dá lapada na gente, quer levar a gente preso, quer discriminar a gente. Além dos três, várias crianças por aí. Ia tudo usado de cola, até que tinha 10 anos, 11 anos, tá drogado, jogado na rua, a mãe nem liga pro filho. Quando você vê esses meninos, você lembra de você quando você era menino? Eu lembro. Eu não queria isso pra mim não, né? Mas O que eu penso pro futuro é arrumar meu emprego, conquistar minha família de novo, recuperar meus filhos, né? Sair das drogas e ter meu cantinho próprio, minha casa própria, para dizer que eu sou uma vencedora e passar aquilo que eu sofri, que eu não sofri com meus amigos e lutar, né, para que eles também saiam da rua. foi não. Foi bom quando você aprendeu a escrever? Eu nem sabia nem fazer meu nome, aí eu aprendi agora. A noite chega, é hora de buscar espaço para dormir. Marquises, praças, abrigos improvisados. Foi nessa hora que, caminhando pelo centro, conhecemos Jussara. Poxa, quem me trouxe foi minha prima. Aí daí eu já fiquei Você tinha quantos anos? 9 anos. Por que veio a ideia de ficar na rua? Porque eu gostei. E aí foi ficando? Aí fui ficando. Primeiro dia que ela me trouxe, pronto, eu já me acostumei e vim direto. Jussara é como boa parte das crianças que acabam nas ruas. No começo, elas vão e voltam para casa, até que os vínculos são rompidos. Com quantos anos você passou a dormir na rua? Com 11 anos mesmo. E a sua família? Minha mãe fica preocupada, né? Porque eu tenho aonde morar e ela não queria ver eu nessa situação, né? Ainda criança, ela começou a trabalhar. Vendia chiclete. Vendia na rua? Era.
E lá se vão 13 anos pelas ruas do Recife. Você disse que você não usa droga. E eu não uso, só fumo cigarro. Tem gente que fica admirada comigo, dá conselho pra ir embora. Jussara, vai pra casa da tua mãe, rapaz, tu tem um lar e fica na rua. Hoje ela vive em uma ocupação no centro da capital pernambucana. O filho, de 5 anos, está com a mãe, na periferia. E por que não volta? Sei lá. Porque já é o costume, tia, como você. Até como eu for pra casa, eu fico só pensando aqui nesse lugar. Eu não consigo ficar em casa mais. Minha mãe dizia, tu quer estar na rua pra estar assim, porque aqui dentro de casa tem ordem, tem regras. E que eu já vi tanta coisa, as meninas queimadas, ia dormir, no outro dia não se acordava, que o povo fazia maldade, matava de facada, tocava fogo. Meu sonho é sair dessa vida, morar com meu filho em uma casa, eu, ele e meu marido. Pronto, ter uma vida, né? Um lar. Também encontramos esses 2 adolescentes. Um já nem consegue saber há quanto tempo vive nos arredores dessa praça. Era pequeno. E você lembra como é que foi? Lembro não. Já da memória do outro, os motivos para ir para a rua não saem. Por causa do meu padrasto. O que tinha seu padrasto? Ele era chato? Ele era bravo? Ele roubava minhas coisas. E por que ele roubava? Para usar pó. Primeiro eu fui com um abrigo, do abrigo eu fugi e fui para a rua, conheci a cidade. Por que você fugiu do abrigo? Porque eu quis, minha mãe não vinha me visitar, só ia para a cadeia para visitar meu padrasto. Aí eu me revoltei e fui para a rua. Seu padrasto está preso? O menino conta que a rua é muito ruim, mas afirma que os problemas que vivia em casa eram ainda piores. A minha irmã gosta muito de me humilhar. Te humilha por causa de quê? Por causa da minha homossexualidade e por causa que eu uso cola, já usei crack, prato de comida, copo separado. É porque sou homossexual, isso, aquilo, aquilo outro. Você gosta de ficar na rua? É a primeira pergunta. Por causa dos amigos. Meus amigos me ajudam. Como eu tô com fome, me chama para ir para um lugar, vai para outro lugar, vai para a praia comigo, fica brincando. De vez em quando, como eu estou muito aperreado com minha vida, eu arrumo dinheiro para comprar crack. Mas no fim das contas, ele sabe que ficar na rua não é simples. Tem gente que chega para tocar fogo, dar facada, estrupar, essas coisas. Chamar para ir ali, mas não é. Um homem me chamou para eu fazer programa, sem querer. Ele pensou que eu ia roubar ele foi, jogou tijolo em mim, eu joguei nele. Aí ele foi, deu nas minhas costas, eu desmaiei na rua. Aí o homem foi e me ajudou. Queria ser modelo, sair de Recife, ir para outro país, fazer roupa e ter minha própria casa, meu carro, meu dinheiro digno e pronto. A política de assistência social tem como foco fortalecer a estrutura familiar e aí através das políticas de redistribuição de renda, não sendo possível isso, que essas crianças e adolescentes possam ser encaminhadas a lares adotivos. Não sendo possível isso, que essas crianças e esses adolescentes tenham instituições públicas de assistência social que lhes ofereçam uma convivência que seja uma convivência o mais parecido possível com a convivência familiar. É um momento de escuta, de fato, dessa meninada, para a gente entender de fato. É abrigo que eles querem? É uma casa de acolhida? Como é que seria? Né? Que cor era essa casa? Então, discutir isso para ele ter responsabilidade que faz parte dele, que é dele também. A gente não vai sonhar por eles. A gente vai dizer que vamos apoiar os sonhos e a gente vai junto. Eu e o Tonho, a gente veio até a comunidade do Cordeiro, aqui no Grande Recife, para conversar com a dona Kátia. A dona Kátia vive numa casa que a gente vai conhecer agora. Ela e mais 10 pessoas, são 11 pessoas ao todo.
E ela viveu em situação de rua e agora ela tem 2 filhos que estão lutando para deixar a rua. E o pessoal da ONG do Tonho está tentando auxiliar nesse processo, que é um processo um pouco difícil. E a gente vai aqui conhecer a casa dela. Quantos anos a senhora tinha quando a senhora foi? 11 anos. Fiquei de maior na rua. E a senhora ficou sozinha na rua quando era pequena? Eu conheci ele. E foi na rua que os 2 construíram uma vida. Quando Tava grávida. Tava grávida. Aí eu tive na rua. Como que a senhora tinha o filho na rua? Com muita luta, o casal construiu a pequena casa de 2 cômodos. Mas o inevitável aconteceu. 2 filhos, um de 15 e outro de 14 anos, hoje passam a maior parte dos dias na rua. Começou a cheirar cola, fugir, mentir. Mãe, eu vou fazer uma... ia pro colégio, não ia pro colégio, fugia do colégio. Que até a Bolsa Família que eu tirei, suspenderam, cortaram, por causa deles 2. Eu não quero o que eu passei, eu não quero passar para ele, não. Eu quero que ele seja melhor, para ajudar a mãe dele, os irmãos dele. Eu já vi muita morte na rua já. Muita morte. Por isso que eu vivo preocupada com meus filhos. Como que é pra senhora, muitas vezes, ver os filhos da senhora repetindo um pouco do que a senhora fazia? Difícil, né? Isso é uma mãe meu filho morrer na rua. E uma esposa para mim, de verdade. A cidade de Goiânia tem 250 vagas em serviços de acolhimento. 62 são para famílias. A estimativa é de que a população em situação de rua da capital goiana seja de cerca de 2.000 pessoas. A Casa de Acolhida Cidadã aqui de Goiânia é a única na cidade que faz o acolhimento de famílias inteiras. Hoje aqui mais ou menos 200 pessoas estão abrigadas. E foi no abrigo que encontramos Ana Carolina e sua filha recém-nascida. Ana tinha acabado de sair da prisão. Meu vício, eu usava crack. E aí você, nessas recaídas, você chegou a ficar na rua? Como é que foi? Devido a essas recaídas, eu cheguei a virar moradora de rua. Fiquei na rua 4 anos. E 4 anos consumindo droga, fazendo coisa errada. E até me levar a furtar, fazer roubos, fui parar na cadeia, fiquei presa 8 meses. O dinheiro que a gente ia tudo para o consumo de droga, a gente deixava de se alimentar, deixava de comprar uma coisa pra gente, a gente precisava. Passava fome, frio, chuva, sol. Então, assim, o tempo que eu tive na rua foi uma vida assim que às vezes até um cachorro vivia melhor que muitos usuários que sobrevivem na rua. A mãe dela, Dona Alice, abandonou tudo o que tinha e veio viver com a filha e a neta no abrigo, para tentar ajudar. E diz não se arrepender da decisão. Ela estava aqui na rua e eu ficava lá em Trirópolis, eu não sabia onde que ela estava, onde estava comendo, onde estava dormindo, se estava viva. Batia aquele desespero, que às vezes a gente queria sair daquela situação. Pelo desespero que dava, a gente usava mais droga ainda, porque não conseguia sair. Hoje todo mundo virou as costas para mim. Goiânia ainda não é como São Paulo, que tem aqueles núcleos específicos de Cracolândia e tudo, mas se nós não cuidarmos, vai se transformar naquilo fácil, não tem jeito. A rodoviária do Plano Piloto é o lugar mais central de Brasília. É nela que 2 irmãos passam o dia vendendo balas e doces. Um é tímido, ressabiado. O outro... R$50 vender tudo. Mas você vende tudo? Um dia não, um dia. Uma semana? 2 dias. E aí você vende aqui. E agora sua mãe tá onde?
A família tem uma casa. É simples, mas fica a quase 60 quilômetros dali. Os pais vivem de bicos como faxineiros nos bairros nobres da capital da República. O que recebem é insuficiente para voltar para casa todo dia. Por isso, tem que passar boa parte do tempo na rua. E você dormiu vários dias na rua, foi isso? 20 dias. 20 dias? Direto? E você dorme aqui? E os outros irmãos ficam com quem quando vocês estão aqui? Minha avó. Tua avó. E aí tua mãe vem pra cá também, junto com você. E aí quando você dorme na rua, ela dorme também com você? Aí a gente veio pra cá mais pra... Eu vim pra cá pra dormir pra cá, por causa da passagem, que quase R$7. Aí R$7 de 5, menino, porque até no menino pequeno acho que tá cobrando. Agora pega papelão. Pega papelão, forra o chão. E tem coberta pra cobrir? Tem, porque na minha mão não tem. Você estava contando pra tia que lá na sua casa muitas vezes não tinha comida, né? Só arroz. Comia arroz puro. Mas é muito bom comer arroz puro, porque comer mais pelo menos tem comida, né? Tem vezes que eu não tô comendo em casa, querendo pegar pra comer em casa. Minha pequenininha mesmo também, ela já olhava pra ela uma vez água com açúcar pra ela, porque ela não tinha leite, não tinha nada pra eles comer. A vida na rua também afastou o menino da escola. Você foi na escola essa semana? Não foi. E por que você não foi? Porque não deu, ficou aqui, trabalhando, vendendo balinha. Não, é porque eu vou pro trabalho do meu pai. Medo de ninguém fazer alguma coisa ruim com você e com seu irmão, não? Aonde? Não tem medo? Ninguém nunca falou nada ruim pra vocês? Quando eu vou pra cá, eu peço a Deus, pra Deus olhar e vigiar meu filho. Você tem medo do quê? Porque eu tenho medo. Pra falar a verdade, eu tenho medo. Não ter coisas que meus filhos tragam coisas que não devem. Tipo... Droga que você tá falando. A alimentação na rua vem de doações. Quantas vezes no dia você tá conseguindo comer? Todos os dias. Todos os dias? Não, tá, mas de manhã você come, na hora do almoço você come ou tá comendo menos? De manhã eu como, de noite eu como. Quando dá a lanchinha da pessoa comer, eu arrumo uma marmita pra comer. O que é difícil de conseguir? Fala pra ti. O ciclo da rua já é conhecido da família. Os pais dos 2 meninos viveram grande parte da vida nela. O seu marido também morava na rua? Eu e ele. Eu vim daqui obrigadamente, porque eu não queria estar aqui não. Na minha casa, porque eu minha casa. Fazendo uma vida boa para eles comer, ver se casa, que eles ficarem comendo arroz. Qual que é o seu maior sonho? Você sonhava o que, assim, quando você crescer? Sonhava que eu fosse policial, mas no meu hoje que não pode mais. Por que não pode mais? Porque policial morre. Ah, policial morre. Então agora o que você tá sonhando ser? Médico. Médico? Porque você quer cuidar das pessoas? Em 2016, cerca de 2.500 pessoas estavam em situação de rua no Distrito Federal. Este número cresceu 20% em um ano e passou de 3.000 em 2017. Como que retira essa criança e adolescente da rua se a gente tem essa defasagem de instituições públicas que possam receber essas crianças e esses adolescentes? Ele tem que caminhar minimamente ao Conselho Tutelar, que fica nesse ciclo vicioso, porque o Conselho Tutelar também não vai conseguir acessar instituições que possam retirar essa criança de maneira imediata dessa situação de rua. Juliana, você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhas. Aos 15 anos eu saí de casa, peguei carona com um caminhoneiro e fui parar em Goiânia. Eu dormia nas ruas e
não tinha coragem de pedir. Foi bem complicado. Qual que era a pior parte de ficar na rua? A fome. A fome dói. Hoje ela está acolhida com as 3 filhas pequenas. Você não teve medo de parar de novo na rua agora com 3 filhos? Eu sabia que eu corria esse risco, mas que eu ia conseguir. Não por mim, mas pela casa das crianças. E o que você pensa daqui pra frente? Eu penso em ter minha casa, minhas filhas com saúde. Eu penso em voltar a estudar, para dar o melhor que eu posso para minhas filhas. Estudar também é o grande sonho da dona Ana Maria. Aprender a ler e a escrever, meu sonho era isso. Depois que eu aprendesse a ler e a escrever, tudo isso é mais fácil para mim. Os 2 filhos foram criados bem ali, na rua mesmo, embaixo das barracas improvisadas de lona preta. Eles nasceram então praticamente na rua? Na rua, aqui na rua. Quando eu estava grávida, eu vim pra cá, eu tinha 12 anos. Como é que foi ser uma criança já morando na rua e depois os filhos ficarem na rua? Não foi, até hoje não está sendo nada fácil. Muito triste, assim, sei lá, você não ter um lugarzinho assim para você tomar um banho tranquilo, não ter uma cama assim que você possa deitar de verdade. Umas cobertas limpas, você botar na sua cama, um forro de cama. Aí é difícil, minha amiga, é muito difícil viver aqui esse tanto de tempo assim, sem o povo praticamente enxergar a gente. Porque aqui a gente não tem privacidade, a gente não pode banhar direito, a gente não se alimenta às vezes direito. Para dormir então muito pior, porque às vezes a gente tem medo de dormir, deitar viva e acordar morto. No acampamento à beira de uma avenida movimentada de Brasília vivem várias crianças. Só não tem essas aqui não, tem mais, é porque elas não estão aqui. Estão tudo aí pra cima aí, fazendo meio de vida aí, caçando meio o que comer. Você ia pra escola? Ia, só que não deu certo, porque eu tenho que vir pra cá. Porque eu também não tenho... eu não tenho os materiais da escola. E aí você estava aprendendo a ler? Não, eu só estava aprendendo a escrever, porque a ler estava muito difícil. E aí você não aprendeu? Não. Tinha dias que a gente ficava sem tomar café, sem almoçar, sem jantar. E era ruim. O meu sonho é aprender a ler, escrever, pra mim ter a minha casa, não ficar nessa vida. Esse é meu sonho. Aí é aqui onde nós fica aqui. Nós fizemos essa áreazinha aqui hoje para proteger do sol. Mas é ali nossa bagunça ali. Mas aí não tem colchão. 5 pessoas dormem aqui, uma em cima da outra. Não tem colchão, nós dormimos assim. 3 cobertinhas para dividir para nós todo mundo aí, tá? É assim. Aqui não tem colchonete, não aqui tem colchonete, não tem nada. É uma coberta. Dobrada. Dobrada em cima de um papelão. Isso. Então não tem, tem nada. Tem nada. Aí, é só para cobrir o chão batido, né? Aí você acha que quem é que é feliz nisso aqui? Estamos no maior parque urbano do mundo, o Parque da Cidade, também na região central de Brasília. Uma escola toda colorida chama a atenção. O que poucos sabem é que ela é totalmente voltada para quem está em situação de rua. Em 1995 foi formalizada a escola Meninos e Meninas do Parque, primeiramente com criança e adolescente. Aí em 2013 a gente começou a receber os adultos. É uma população que a gente diz sazonal.
Então tem aluno que se afasta por longo período, daqui a pouco ele retorna, porque ele tem a escola como referência de identidade, né? A escola é dele, a escola é para ele. 184 crianças, adolescentes e adultos estão hoje matriculados. A rotina é sempre assim. Quem chega já recebe um kit de higiene e segue para as salas de aula. Faz parte da nossa ação pedagógica. O estudante chega, recebe um kit banho, porque a gente entende, não tem como falar de saúde se a gente não possibilitar para a pessoa em situação de rua. Não tem como você falar de higiene bucal se a gente não possibilita a escova. Primeiramente é isso, é acolhida. É receber a pessoa como única. O aluno aqui não é um número. Verificar toda a história dela, até o que ela queira contar, claro. E em cima disso a gente procura fazer todos os conteúdos mesmo, todo o currículo em cima da história do aluno. Hoje a escola lida com um sério problema. Essas crianças, esses adolescentes que estão na rua, eles não têm pai e mãe que vão lá e vão levá-los para a escola, que vão buscá-los. Então, enquanto função social, nós que fazemos isso. Então é necessário que a rede se sensibilize nessa situação e retome essa busca, mas no horário que realmente seja possível deles estarem na escola. E a escola, para a gente, o tempo que ele está aqui, ele reduz o dano do uso de uma droga. Fomos atrás da coordenadora da área de proteção social especial do governo do Distrito Federal. Ela disse desconhecer o problema. É uma questão de conversar mesmo, de trazer a demanda e a gente procurar estratégias para resolver. A gente não tem transporte escolar, o transporte escolar é da escola. Quando está em situação de rua, o nosso trabalho é fazer com que ela saia daquela situação, né, por meio de quê? Da família ou do Estado no acolhimento. Foi na escola Meninos e Meninas do Parque que conhecemos Meire. Eu nasci, né? Aí meus pais pegaram e me abandonaram, né? Mas antes de me abandonar, meu pai me registrou. Pegaram e me levaram para o setor de triagem, né? Porque antigamente falava FEBEM, né? Depois eles me encaminharam para o Jabaquara, creche Baronesa de Limeira, Casfleira. Aí depois de Atibaia, quando eu fui com 9 anos, saí de lá com 17. Lá eu estudava só até a 4ª série também. Aí depois, quando eu fiz 17 anos, me encaminharam para Vila Maria. Aí depois, com 18 anos, tiraram meu documento e me botaram para da rua. Quanto tempo que a senhora ficou? Eu fiquei uns 10 anos desse jeito. E nesse tempo eu era moça, virgem, e eu com medo. Tinha que dormir no mato, com medo. Meire conta que chegou a conseguir um emprego em São Paulo, mas não deu para sair da rua. Tinha que pegar 2, 3 ônibus, sai de um, passa para o outro, sai de um, passa para o outro, então. E o que sobrava para comer também? Para comer. Tinha que economizar, a gente passando fome tinha que economizar. Depois de 6 anos, Meire foi mandada embora e se viu sem opções. Decidiu então tentar a sorte em Brasília. Comecei a trabalhar assim nas casas dos outros, né? Uma hora pagava, outra hora não pagava, aquelas coisas, né? Aí você veio da onde? São Paulo. Então eu via que a gente era de fora, né? Então eu queria aproveitar, não queria pagar, né? Trabalhou muitos anos na casa de uma família, onde também morava. Por causa das condições financeiras precárias, teve que tomar medidas duras e voltar mais uma vez para a rua. Você vai poder ficar mais aqui porque, como você engravidou e eu não vou querer pessoas grávidas, falou para mim, né? E seu marido falou que o filho não é dele. Eu falei, é dele sim, porque eu ganhei, né? E ela, onde é que você vai com esse filho? Dele para mim? Eu falei, não vou dar, não, só tenho esse. Você não vai querer que o seu filho passe as mesmas coisas que você passou, né? Aí pensei bem, fiquei assim. Eu falei, só tem isso daqui. Aí pensei bem, falei, a mesma coisa, eu vou ter que abrir mão. Peguei e passei para ela. Aos 54 anos, ela resolveu assumir um novo desafio: estudar. Vou dizer para mim assim, você vai voltar a estudar? Vou. Mas para quê? Que veio? Quer um pouco de escola? Eu falei, olha, eu vou até o fim. Hoje, Meire trabalha na mesma escola que abriu as portas para ela. Faço limpeza, limpo, né?
Quando os meninos terminam de estudar, eu vou lá lavar a roupa deles, né? Põe aqui na máquina, põe para lavar. O que mandam fazer aqui, eu faço. Apesar de ter estudado e ser voluntária remunerada na escola, os R$500 que recebe ainda não são suficientes para que saia da rua. Ela dorme há 10 anos na recepção de um hospital. Estou fazendo o 3º ano de espanhol. Está aprendendo a falar espanhol, então. Aí depois eu quero fazer francês. Terminar uma língua, você pode passar para outra. Quantos anos a senhora teve uma casa, uma estrutura de casa, viver numa casa? Nunca. Eu queria, assim, digamos, pelo menos ter minha casa. Não, sabe que podia ser um cantinho pequenininho, sabe? Quer dizer, morrer assim dentro de casa, assim, né, na rua que eu me encontro, né? Como tem muitos que morrem nessa vida, né? Que nem lá no culto, né? Quando termina o culto, né? Eu penso, oh meu Deus do céu, todo mundo voltando para suas casinhas. Que coisa mais ruim, né? Você querer ter um lugarzinho, né? E não ter para onde voltar, né? Não ter para onde ir, é a coisa mais triste da vida. Na mesma escola onde Meire trabalha, encontramos Arthur. Por que essa escola é diferente das outras escolas? Porque é uma escola de ensino médio, de ensino de jovens e adultos, e que as professoras aqui cuidam da gente como se fossem filhas. Arthur é filho de Dayana. Ela passou a maior parte da vida nas ruas de Brasília. Eu vim pra cá com meu pai, e aí logo que a gente chegou aqui em Brasília, ele foi preso. E eu fui mandada para um abrigo em Taguatinga. E aí eu fiquei lá por um bom tempo, e nesse percurso eu passei por 2 famílias substitutas. Uma me devolveu com menos de 1 ano que eu estava lá, também não sei porquê. E aí a outra, eu fui com 6 anos, fiquei até os 9 e meio. E aí eu saí por questão de violências sofridas lá no interior da família. Do abrigo, conheci a rua e saí dos abrigos, porque as violências continuavam dentro dos abrigos, saí e fui pra rua. E depois eu fui pegando as malícias da rua, fui me envolvendo com droga e aí fiquei. Assim como o filho, ela também estudou na escola Meninos e Meninas do Parque. Dos 8 até os 11, ficava só o dia todo cheirando tine e perambulando, pedindo na rodoviária e mexendo com o outro. A partir dos 12 anos, foi quando eu conheci a escola do Parque. E aí eu voltei a estudar, né? Foi a gestação de Arthur que tirou Dayana da rua. Quando ele nasceu, começa a outra Dayane e uma outra vida, porque eu larguei da rua, saí mesmo da rua. Hoje, eu me vejo muito guerreiro, sabe? Eu vou atrás, mesmo capengando, não querendo ir muito, mas eu vou atrás, sabendo que em algum momento o resultado vai chegar. Se me perguntasse, você voltaria pra rua, acho que eu voltaria, só não fazeria as coisas que eu fiz. Hoje ela atua na abordagem social de rua, ajudando pessoas que, assim como ela já foi um dia, são invisíveis para a sociedade. Eles não conseguem ouvir as demandas que as crianças e adolescentes têm. Enquanto o Estado ele não começar a parar para ouvir as demandas da criança e adolescente, do idoso, do índio, seja lá de quem for que esteja vulnerável, não vai andar. Eu não tive pai nem mãe, eu tive a rua para me ensinar, e a rua ela me ensinou a ser desse jeito. Eu vim porque eu quis pra cá. Eu gostava daqui e vim. Você tem pai, mãe, irmão? Tenho pai, mãe, tenho irmão. Eles moram onde? Eles moram? Na cidade de Tiradentes. Foram os desentendimentos em casa que levaram a menina para a rua. Hoje dorme na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Qual que é a parte mais difícil de morar na rua? Dia de chuva. Dia de chuva, né, tia? Fala aí, dia de chuva, não. É sério que nós temos que ficar indo pra lá e pra cá, pegar as coisas, correr pra lá e pra cá, amiga, não dá. Por que você fica na rua? Porque às vezes é porque eu gosto, às vezes por desgosto, sei lá. E foi ali que a jovem de 17 anos fez uma nova família. Dona Damares é como se fosse uma mãe. Encontramos as duas juntas em uma esquina,
perto do chamado fluxo da Cracolândia, o meio da rua onde o tráfico corre livremente. Na esquina, uma casa improvisada. Os colchonetes e as malas lembram que por ali vive alguém. Faz quanto tempo que a senhora está aqui, morando aqui? 3 anos. A senhora morava onde antes? Paulo Afonso, Bahia. Eu recebi proposta de emprego para vir trabalhar aqui, né, com a minha profissão, que era de máquina. Aí chegou aqui, eu trabalhei 1 ano, depois acabou e não tinha mais como ir embora. Tudo que a senhora tem hoje está resumido nessas 2 malas, numa mala de roupa e uma mala de sapato. 51 quilos? 51 quilos. E a senhora pesava 80? 80. Eu era bastante forte, de cabelo grande, bem grandão, tive que cortar. E a senhora acha que a senhora foi perdendo peso de tristeza? Desgosto, tristeza. Dona Damares divide a calçada com o filho adolescente. Com 17 anos, acabou se viciando em crack. Hoje em dia ele está perdido, perdidinho. Eu luto, ele some, eu vou atrás. Tem vezes que eu passo noites e noites de sono no pé dele, porque eu já perdi um, aí eu tenho medo, né? Encontrar o menino acordado depois de uma noite no fluxo foi tarefa difícil, até para Dona Damares. Troco o dia pela noite, até umas 9 horas ele está acordado, depois de 9 horas ele apaga. 9 horas da manhã? Da manhã. Todos os dias, vou buscar, enfrento briga, confusão, quando invadem o fluxo, né, bala de borracha, como já aconteceu muito, eu empurro ele, passa direto. Tipo, eu entro no meio como se quisesse que pegasse em mim, não nele. O menino chegou a ter um filho, praticamente na rua. Hoje, o bebê vive com a mãe na Bahia. Você nunca mais viu sua filha, então? Não, nunca mais vi nem a voz da notícia da minha família, de ninguém. Apesar da vontade de sair da rua, ele sabe que o crack fala mais alto. O cara sair daqui, eu morro, não sei não o que vai dar. Tudo que você tiver, você dá. Só menos minha alma, né, que a minha alma é de Deus. Mas tudo que o cara tem, o cara dá. Tem hora assim que eu não acredito que é isso. Eu estou sonhando, não tem, que eu vou me acordar ainda. Minha vida é meio triste assim, né? Tem hora que quando eu fico sozinho aí, começo a chorar, meio revoltado. Não acredito que é eu. Eu sei, não é pra cá não acreditar, a vida é sofrida. A senhora gostaria de voltar para Paulo Afonso? É o meu sonho. Só que a passagem é muito cara, é quase 180. Também não vou só e deixar meu filho, nunca. Uma pesquisa revelou que cerca de 1.800 crianças estão em situação de rua aqui na cidade de São Paulo. 900 delas vivem no centro da capital e quase 40% vieram parar aqui depois de sofrer algum tipo de violência em casa. Vamos conhecer então a história da Arlequina. Encontramos a menina na região conhecida como Baixada do Glicério. Aos 16 anos, ela já está há 4 nas ruas. Ai, eu gostava de menina, eu tava ficando com ele, só que a minha mãe não queria, porque ele mexia com droga. Aí eu fui fugir de casa e fui morar com ele. E aí, não deu certo? Não, ele me batia muito. E aí, você foi pra onde? Aí eu fui pra Praça 8. Pra umas quebradas, fui andando, né? De um segundo relacionamento, entre idas e vindas, veio a filha, hoje com 1 ano. Você tinha quantos anos quando você engravidou? 15. Ela era uma pessoa que também já morava na rua? Não. Ela era uma pessoa que morava na rua, não. Era uma pessoa envolvida com drogas. E aí a pessoa ficou com você na rua? Aí eu comecei a mexer com droga também. Com droga que você está dizendo não é só consumir? Não estou falando de consumir, estou falando de vender. Entendi. Eu estou falando do tráfico de drogas. O tráfico, o roubo, o porte de armas foram alguns dos motivos que já levaram a jovem à internação na Fundação Casa, antiga FEBEM. FEBEM não muda ninguém, não. FEBEM não muda ninguém, não. Mas a pessoa sai pior. Por que você acha que você ainda está na rua? Por escolha própria, não sei.
ela não tem muito para onde ir entre o cumprimento de uma medida e outra. Ela fica totalmente vulnerável a situações de criminalidade mesmo. E, na verdade, o Estado e a sociedade já entrou em conflito com ele muito antes. Eu acho que uma vez aqui, uma vez sempre. É um lugar que tem pessoas que entendem a gente. É um lugar ruim, mas também é bom. Já apanhou muito na rua? Dos polícia. Ninguém nunca botou a mão em mim. Os únicos que botou a mão em mim foram os polícia. Mas várias vezes? É, eles é foda, várias vezes. Hoje não existe policial bom, não. A pior coisa é apresentar a droga. Você nunca fumou crack? Não, nunca cheguei a esse ponto, porque até então, né, isso é uma vida que não tem mais volta, é uma droga muito viciante. Acho que eu penso bastante na minha família. Não usei, nunca quero usar. Falo pra você, o diabo é podre e o crime é sujo. Quando menos você quer, mais vem. Qual que é o teu maior sonho, assim? Ai, ter força pra conseguir estudar, arrumar um emprego, mudar de vida, principalmente os estudos, que eu quero muito terminar meus estudos. Além das drogas, muitas crianças se mantêm nas ruas para ajudar as famílias. De acordo com a PNAD de 2015, quase 3 milhões de crianças e adolescentes trabalham no Brasil. Segundo o censo de 2010, no estado do Amazonas foram quase 45 mil registrados em 43 municípios. Cena comum no centro de Manaus são crianças trabalhando nos semáforos. Uma pesquisa apresentada pela Associação Pequeno Nazareno no ano passado mostrou que 78 crianças aqui em Manaus estão em situação de rua. 85% delas são do sexo masculino e quase metade tem entre 12 e 15 anos. Não existe um trabalho infantil fora das camadas mais pobres da população, da sociedade. Nós temos que mostrar para as pessoas pobres que elas têm direitos, que são garantidos no instrumento maior que nós temos no Brasil, que é a Constituição Federal, que no artigo 227 diz, é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar com absoluta prioridade direitos de crianças e adolescentes. E aí o segundo momento é pensar em políticas públicas que municípios e estados são obrigados a fazer, a ter, para proteger a infância. Na porta de um supermercado de Manaus encontramos esse menino de 11 anos. Ele vigia motos e ajuda pessoas a carregar as compras. Aí ele tá com um carrinho cheio da compra. Aí eu vou lá, falo a pergunta dele. Eu me ajudei, patrão. Tem alguns que falam sim, alguns que falam não. Quanto tá bom o movimento? Aí eu faço 30, 35, 40. Já fiz até 60 uma vez, 70, 75. Um dia? Um dia, quando o movimento tava forte mesmo. Uma história de trabalho que não é de hoje. Vendia din-din, eu era desse tamanho. Vendia din-din, saía vendendo din-din na rua. Aí botava minha caixa assim no chão, aí eu falava, ó din-din, ó din-din. Aí um bocado de gente vinha, comprava din-din. Por que você parou de vender din-din? Porque eu parei de vender din-din, por causa que minha avó parou de fazer din-din. Aí a mamãe ficou doente uma vez. Aí não tinha pra ninguém cuidar dos meus irmãos. O que você sonha ser quando você crescer? Comprar primeiro uma casa para nós, né? Trabalhar numa empresa que ganha bastante dinheiro, que dê assim, bastante dinheiro. Comprar uma casa para as pessoas, dar aquilo para as pessoas que faltam. Essas coisas. Estes dois meninos estavam em situação de rua no centro de Manaus. Hoje estão acolhidos em uma instituição. Você dormia na rua, é isso que você está falando? E você dormia com quem? Com meus amigos. Dormia por causa que eu tô separado da mamãe. De boa por causa que eu não tô indo mais pro sinal, nem pra rua. Quando você começa esse contato mais próximo, você começa a ver que o problema não é o menino no sinal. O problema é uma família totalmente desestruturada, que não tem assistência, que não tem trabalho, os pais são presidiários ou usuários de droga. E assim, é uma família, é uma criança que está abandonada realmente. Tomásio e Elaine coordenam a ONG que atua com crianças e adolescentes em situação de rua e que administra o abrigo onde estão acolhidos os irmãos. O
Pequeno Nazareno surgiu do desejo de uma casa para os meninos sem casa. Né? A gente vem de uma experiência de alguns anos, indo até o encontro dos meninos na ponte Caco Caminha, uma ponte bem conhecida no centro da cidade, em que tinha 20 a 30 meninos em situação de moradia de rua. Até que culminou com a morte de um bebê, né, naquele local, e a gente ficou bastante impactado com aquilo. E foi quando a gente decidiu realmente abrir a nossa casa para os meninos, né, fazer um acolhimento institucional dentro da nossa própria casa. É na Casa Lar da Pequeno Nazareno que vive Matheus. Por causa das violências sofridas em casa, começou a fugir. Foi por causa que a minha madrasta começava a me bater, por conta que eu gostava mais de ficar com meu pai do que com ela. Em uma dessas fugas, o menino saiu de Maracapuru, a quase 100 quilômetros de Manaus, a pé, e chegou à capital. Quantos anos você tinha? Uns 10. Quanto tempo você demorou para fazer isso? Uns 2 dias só. Depois de idas e vindas para casa, Matheus foi acolhido. Fez um curso e já trabalha como jovem aprendiz em uma empresa de Manaus. Fico na área do suporte técnico de TI. Daí lá a gente conserta computadores, instala programas, cria softwares, cria servidores. Nós temos 34 crianças, 34 jovens. Os nossos jovens são de casa de acolhimento, né, que são dos abrigos, e de projetos de crianças em vulnerabilidade. Tem alguns jovens que terminaram esse programa e foram contratados e hoje, acima dos 18, estão trabalhando na empresa? Sim, nós temos. Inclusive, a nossa primeira jovem, do qual foi o pontapé do projeto, hoje trabalha aqui na Transir e efetivada. O que mudou daquele menino que fugia de casa, fugia da madrasta, ia pra rua, ficava andando de um lado para o outro, pegando um ônibus, caminhando a pé, para o menino que é hoje, Matheus hoje? Eu mudei de várias formas, tipo, não gosto mais de ir pra rua, prefiro mais ficar em casa. E eu fiquei mais gostei mais também desse tempo de área de informática. E eu estou estudando bastante para poder chegar lá, para ser delegado. Em um dos bairros mais carentes de Manaus, a colônia Antônio Aleixo, uma escadaria nos leva ao programa Gente Grande. Este projeto Gente Grande dura 8 meses e acompanha toda esta parte de postura, estar sentado, ficar sentado para 2 horas, não? Coisa que alguns não estão acostumados. Fazer toda essa reintrodução na escola, inscrição, documentação. E depois deste curso, eles estão prontos realmente para concorrer às vagas de jovens aprendizes. A gente tem obtido sucesso numa porcentagem muito grande, de 90% de adesão e praticamente 90% de sucesso na vida profissional do menino. É desafiante, é gratificante, é maravilhoso. É pequeno, mas é grande. É gente grande, sim. Vocês podem todos se tornar gente grande. É isso que a gente tenta, com muito amor, com muito carinho. Sei que vai me ajudar para o futuro. Então, vou ficar assim pela rua para não aprender nada. Tem que vir para vencer alguma coisa na vida. Qual que é o seu sonho? Meu sonho é ser design, fazer minha faculdade e fazer meu próprio negócio de tatuagem. O Wellington trouxe o irmão mais novo, o Wesley, para o projeto. Os dois trabalhavam no semáforo. Eu chegava lá, emprestava R$2 no menino, aí eu ia comprar meu limão. Quando eu chegava lá na rua, esperava o sinal fechar, eu jogava malabar, fazia uns outros truques. Aí eu ia pedir nos carros. Eles davam 50, 20, 10, R$1, 2, 100. Agora os tempos são outros, fora das ruas e dentro da sala de aula. Esse aqui eu fiz uma arte, tipo assim, mostrando como uma criança é tratada no mundo, como a criança é vista quando vai pro sinal. Tipo assim, ela tá como uma criança trabalhando. O importante é a criança que ela estude. Esse aqui mostra os 2 lados da criança. Agora, tipo assim, aqui ela tá feliz, aqui não, aqui ela tá sendo julgada, trabalhando no sinal.
passou pelo projeto Gente Grande e hoje também trabalha como jovem aprendiz. Jogava bolinha no final. Aí foi um dia desse e apareceu do nada. Aí falaram e já o projeto aqui na colônia e tal. Aí caiu o resultado. Estou trabalhando agora. Como assim eu acordo tarde, né? Quando a gente acordava ele já não estava mais. Aí quando a gente perguntava, cadê o Bruno? A gente pensava que ele estava por aí brincando, mas não, acabaram ele estava andando com os meninos que já andavam no sinal e estava para lá. E foi quando ele conheceu, né, que vieram as pessoas aqui, né, explicaram tudinho o projeto, falaram como é que era. Então foi assim, é uma boa ajuda, né? Melhor do que ele estar lá fazendo as coisas escondidas, porque até então ninguém sabia. Para a família, Bruno é um exemplo. Foi uma surpresa muito grande e uma ajuda também, né? Porque no momento a mãe está trabalhando. Aí ele trabalhando agora, você também está dando para ajudar mais em casa, né? Muito crescendo, trabalhando e tá vendo o que é uma responsabilidade. A missão do Pequeno Nazareno, que é a missão de acolher, ela vai além do menino, ela vai acolher a família. Errando não, mas é meu filho. Pra ver até onde o amor de uma mãe vai, né? É aonde.